Que Deus me los bendiga a todos de maneira rica e abundante. Acá estamos, amigo, amiga, para seguir hablando acerca do livro do Senhor Obispo Macedo, Gedeão e los 300. Hemos hablado sobre el altar, hablamos sobre el lagar, hablamos sobre el llamamiento de Gedeón, el ángel se le apresentou a ele, e hoje hablaremos sobre la petición, lo que Deus exigiu de Gedeón, el segundo touro, ok? Hablamos também sobre reemplaçar el altar de Baal e construir um altar para Deus. Vamos aqui, el segundo touro. El segundo touro, el altar de Baal e la imagen de Acera perteneceram a Joás, padre de Gedeón. El hecho de que ele era el dueño de ese altar lo convertia em sacerdote de Baal. Por lo tanto, quando Gedeón destruyó esse altar, provocou la ira de los hombres de essa cidade, los quales, ou melhor, los israelitas idólatras, pressionaram a Joás para que entregara a seu filho para ser assassinado. Algo muito importante: o sacrifício do segundo touro não era tão malo para eles como a destruição do altar de Baal. O sacrifício do segundo touro não era tão malo para eles como a destruição do altar de Baal. E aqui está um ponto muito importante. Por quê? Porque para eles, como o obispo coloca em seu livro, que o sacrifício do segundo touro não era tão malo para eles, e sim a destruição do altar. Hablemos de nossos dias, do presente momento. Há muitas pessoas que não têm dificuldade em sacrificar, não têm a dificuldade de tomar um valor, de tomar algo, um objeto, e entregar-se-lo no altar em forma de sacrifício para Deus. Seja um valor em dinheiro, seja um objeto, enfim. As pessoas não têm, muitas, não têm a dificuldade de fazer um sacrifício. E lo han hecho. Há pessoas que han hecho sacrifícios considerados, humanamente hablando, grandes sacrifícios en el altar de Deus. Para ela não se hace difícil hacerlo. Agora, o ponto negativo está em que ela não ha destruído aún o altar de Baal que lleva adentro de ela. Esse é o problema. Por que muitas pessoas han dicho: já hice sacrifícios para Deus, participei de campanhas de Israel, de Hogueira Santa de Israel, e não me ha funcionado, não me foi bem, e hice um verdadeiro sacrifício. O que entreguei foi um sacrifício, economicamente hablando, quizá grande. E por que não funcionou, e por que não ha funcionado aún para muitas pessoas? Porque para elas não foi difícil entregar ou apresentar no altar de Deus um sacrifício. Entregou o sacrifício. Sin embargo, não destruyó o altar de Baal que lleva adentro de ela. Não entregou com aquele sacrifício o orgulho. Não entregou com aquele sacrifício o pecado. O altar de Baal sigue. Entregou um sacrifício no altar, sin embargo, o altar de la prostituição sigue. O altar de la traição sigue. O altar de Baal, que tem muitos nomes, o altar de la mentira sigue. O altar do engano sigue a um adentro de um. O altar
o altar do orgulho, como já hablamos, o altar do vício, o vício da bebida, o vício do cigarro, uma adicção. Entregou um sacrifício, entregou no altar em outros propósitos, em outras campanhas, o segundo touro, o sacrifício econômico, sem destruir o altar de Baal. Sem destruir o altar de Baal. Então começamos a entender, amigo, por que muitas pessoas não foram contestadas, não lograram, não alcançaram um resultado, um cambio de vida através ou por meio de uma hogueira santa. Entregou o sacrifício, sin embargo não destruiu o altar de Baal, não quitou de adentro de si, de adentro de uno, a imagem da cera. O altar de Baal não é necessariamente ou exclusivamente um altarcito com uma imagem arriba de ele, não. Hasta porque nos dias em que vivimos ahorita, creemos não que a maioria de los que se dizem cristianos, evangélicos, se supõe que por el hecho de convertir-se a Jesus, de haber-se entregado sua vida a Senhor Jesus, se supõe que o altar físico com uma imagem, se supõe que já não há mais na casa daquele que disse: entreguei minha vida a Jesus. Então se supõe que já não há mais este tipo de altar. Pero aí o altar de Baal aún, como hablei hace ratito, o orgulho, a vanidade, o pecado, o vício, a traição, o amante, la amante, e todo e qualquer sentimento ou coisas e pessoas que está ou ha estado em primeiro lugar em sua vida, e sua comunhão com Deus em segundo lugar. Então, por que muitas pessoas dentro de uma igreja, escutando a palavra, hablando de Deus, escutando acerca de Deus, orando, clamando, ayunando, por que a maioria não ha sido contestada aún dentro de uma igreja? Participa de um templo, lleva o rótulo, la fachada, o título de cristiano, e porque aún assim sigue com uma vida fracassada, com uma vida derrotada? Porque seguramente não há derribado o altar de Baal. Há coisas ou sentimentos que fulano todavia sigue alimentando adentro de si, adentro de e a raiz de todo esto, a permanência de dentro de uma igreja, dentro de la igreja, não lhe produjo aún um resultado positivo de uma vida bendecida, de uma vida exitosa neste mundo. E lo pior, el hecho de não haver entregado sua vida, ou sacrificado o altar de Baal, derribado a imagem da cera, de adentro de ha impedirá de lograr, de alcançar o maior de todos os milagros, que é o milagro de um novo nascimento, que é o bautismo com o Espírito Santo, e receber a salvação del alma, que é o mais importante. Então, amiga, se adentro de uma igreja ou adentro da igreja sua vida não ha cambiado, é necessário que haga usted um balanceio, não sei se me explico, uma reflexão acerca de sua vida com Deus, de sua comunhão com Deus, a ser um análise interno de seu coração, de sua alma, de sua vida com Deus, para ver
se adentro suyo há uno ou mais altares que necessita ser derribado, para que Deus pueda entonces habitar adentro suyo, conduzir sua vida e cambiar sua história, e por arriba de todo, lograr a salvação de sua alma. Então, o segundo touro foi um sacrifício para Gedeão tomar aquela decisão. Os seguidores de Baal e de Acera, adoradores, eles se puseram indignados por el segundo touro, sim, pero lo que mais los afrentou foi haver-se derribado o altar de Baal. Quer que Deus se manifeste em sua vida? Sim ou não? É necessário destruir os altares de Baal, as imagens de Acera que llevas adentro suyo. E sigue falando assim. O sacrifício do segundo touro não era tão malo para eles como a destruição do altar de Baal. O Deus principal de los cananitas era considerado o Deus de la fertilidade, de la lluvia e de la cosecha. La adoração a Baal implicava la prostituição, incluso el sacrifício de niños. La adoração de Israel a Baal sucedeu devido a sua desobediência a la palavra de Deus. E por supuesto, quando uno pierde la visión de la voluntad de Deus, acaba abraçando las fantasias de las religiones paganas. Joás, padre de Gedeón, sus parientes e toda a gente em sua cidade creyeron tanto en el poder de Baal, mira la cegueira espiritual de ellos. La fé de ellos, del pueblo de Israel, en aquel entonces, um pouquinho antes que empezara ellos a entregar-se a la idolatria, estava puesta en el Deus de Abraão, de Isaac, en el Deus de Jacob, el Deus de Israel, el Deus que abriu el mar rojo, el Deus que hizo señales e maravilhas. E eles tinham o conhecimento de todas as maravilhas de Deus. Ou seja, não eram ignorantes, que não conheciam a palavra. Sim, la conheciam, sin embargo, eles tomaram a decisão de desviar-se da palavra, desobedecer a palavra de Deus, não hacer-se caso à la voz de Deus, e se entregaram à la idolatria, se entregaram à la adoração a Baal e a imagem de Acera, porque creyeron que abraçando, como disse aqui, abraçando as fantasias de las religiones paganas, el padre de Gedeón, sus parientes e toda a gente de sua cidade creyeron tanto no poder de Baal que lhe construyeron um altar em la esperança, mira a ignorância, em la esperança de ver a seus rebanhos multiplicados. E o Deus de Israel, nosso Deus, é o Deus de la multiplicação. É o Deus de la multiplicação. Multiplicou o aceite de la viuda, multiplicou os panes e os peixes, não é o Senhor Jesus. La pesca bendecida que os discípulos tuvieron, enfim. E eles abandonaram ao Deus Todo-Poderoso e começaram a seguir e a adorar a Baal. Seguimos aqui. Assim como também a las lluvias, creiam que era o Deus de la lluvia também, para venir em la hora, las lluvias venir em la hora para uma cosecha buena e abundante. Pero em vez de receber lo que havia esperado de Baal, receberam o contrário,
Aun assim, continuaram colocando sua fé em Baal. Amigo, amiga, com todo respeito, quizá, a vida del que me vê ahorita está em fracasso. A vida física, espiritual, familiar, econômica, emocional, sentimental, todo está um verdadeiro fracasso. Está no piso, no suelo, economicamente hablando, em bancarrota, família descomposta, saúde debilitada, vida espiritual em perturbações, audição de vozes, visão de vultos, insônios, pesadilhas, depressão, e a lista sigue. E uno sigue todavia, ou todavia sigue, praticando as mesmas coisas. Desde há anos, desde sempre, sigue uno praticando a mesma coisa. E não ha cambiado sua vida. Não ha cambiado. A vida de uno sigue igual. A vida de uno sigue igual, hasta pior a cada ano. Vá de mala a pior. Eu lhe pergunto. Não ha chegado o momento de cambiar sua forma de actuar, de cambiar sua forma, sua maneira de crer e de fazer as coisas? Porque hasta la fecha, sendo uno o administrador de sua vida, mira como está, puros fracassos. Os altares que uno insiste em cultivá-los, preservá-los adentro suyo, não ha cambiado nada sua vida, siga igual e hasta pior, como já les dije. Será que não ha chegado o momento de derribar estes altares que está dentro suyo, tomar a decisão de cambiá-lo todo, um giro de 180 graus em sua vida, e começar a obedecer a palavra de Deus, apoiar suas decisões, apoiar sua vida em la palavra de Deus? Pense comigo. Você não tem nada que perder. Muitos já perderam todo. Você não tem nada que perder. Então pense nisso, amigo, amiga. Se não ha chegado o tempo, o momento de cambiar suas atitudes e cambiar seus deuses, que às vezes os deuses de uno não são imagens, são os pensamentos. Sou assim, nasci assim, morirei assim e ponto. Este sou eu, é meu caráter. São seus altares. Tiene que derribá-los, amigo meu, amiga minha. Bueno, pero depende de uno. Vamos finalizá-lo aqui, não? Vamos seguir aqui. Aí disse assim: esta estupidez espiritual todavia sucede em nossos dias. O segundo touro que Deus havia pedido não era um touro qualquer, sino o substituto imediato do touro principal de la manada. Esse touro tinha solamente um propósito: reproduzir-se. Este touro era exclusivamente para procriar. Por esta razão, recebeu um tratamento especial. Seu alimento era o melhor, mais nutritivo, e não se lhe adjudicava nenhum trabalho pesado, para não desperdiciar sua energia e não incurrir em nenhum risco de saúde innecessário. Como touro,
de criança era colocado à parte das outras vacas e touros. O futuro de la manada de Joás dependia daquele animal. Por esta razão, aquele touro era um dos bienes mais preciados para Joás. E Gedeão era um de seus herdeiros. Deus sabia o que ele estava pedindo, e Gedeão sabia o que estava sacrificando, porque o sacrifício tinha que ser consciente, não? O sacrifício. Então Gedeão sabia o que estava sacrificando, e Deus de igual maneira sabia o que ele estava pedindo a Gedeão e os riscos que Gedeão ia a passar por el hecho de sacrificar o segundo touro, que não era dele. Ele era herdeiro, mas não era dele aún, pertencia a seu padre, e derribar o altar de Baal, destruir a imagem da cera. Então Gedeão teve que tomar uma decisão de valentia, de valor, de coragem, e crer que o Deus que ele estava hablando, que ele estava orientando, o Deus que hizo a promessa, era grande e poderoso para ajudá-lo e para bendecir-lo e para guardá-lo, não? Porque os idólatras daquele entonces, as ganas era de assassinar a Gedeão. Então, amiga, mira, temos que derribar o altar, ou os altares que há dentro de Não estou falando necessariamente o altar físico, não, porque há quienes não têm um altar físico. É cristiano, e por ser cristiano se supõe não tem o altarcito físico aí, não, uma imagem, etc. Pero há muitos altares adentro de Há que reemplazá-los. Ok? Então, medite em todo o que foi dito aqui. Seria bueno que que não ha visto aún diera um vistazo nos vídeos anteriores para que você entenda melhor acerca do tema que estamos abordando ahorita. De acordo? Muito bem. Que Deus nos bendiga a todos de maneira rica e abundante. E hasta o próximo vídeo hablando de las coisas de Deus. Ok? Deus bendiga a todos.